Olá a todos, meu nome é Said Versalho e você está no canal Papo de Autor. E esse é o Papo de Autor Iniciante. Hoje eu quero falar sobre estruturas narrativas, mais especificamente sobre três delas. Estrutura de 3 atos, estrutura de 5 atos e método quinário. Essas duas últimas são uma evolução dessa primeira. Esse vídeo não vai ser para explicar a história dessas narrativas, como elas foram criadas, e esse vídeo também não vai entrar tanto em detalhe da teoria dessas estruturas. Vai ser uma introdução, uma explicação básica para você que está começando a escrever, poder pegar essa ideia que está na sua cabeça e, se quiser, usar essas estruturas para colocar ela no papel imediatamente e depois continuar estudando. Tem muito material para ser lido a respeito, você vai encontrar facilmente na internet vários livros sobre isso. Livros de escritores antigos, tem livros do Aristóteles, tem livros do Robert McKee, tem outros que eu não lembro o nome, que também falam sobre esse tema. Enfim, é muito fácil encontrar muito sobre esse tema, inclusive textos gratuitos na internet, mais vídeos no YouTube. Isso aqui vai ser uma introdução para você. Então, vamos começar. Estrutura de 3 atos. Ela é uma estrutura muito simples, até intuitiva. Ela foi proposta há muito tempo, foi proposta por Aristóteles, e ela funciona da seguinte forma: começo, meio e fim. É o que a gente pensa quando vai contar uma história. Quando a gente vai contar uma história verbalmente para alguém, para algum conhecido, a gente começa pelo começo, vai para o meio e vai para o fim. Até as histórias que a gente conta para as pessoas geralmente têm um conflito, tem coisas que nós conseguimos identificar como uma narrativa literária. Então funciona assim. No início, você apresenta o mundo comum. Nesse mundo comum, você coloca o seu personagem principal, você mostra como ele vive, você mostra o estado padrão das coisas. E, no fim, é apresentado um conflito. Depois disso, temos o desenvolvimento do conflito, até que o conflito chega no clímax e é resolvido. Com a resolução desse conflito, nós temos o fim, que é como as coisas ficaram depois. João acordou de manhã na sua casa. Primeiro ato. Ficou com fome. Fim do primeiro ato. Foi até a padaria e comprou o pão. Comprar o pão é a resolução do conflito de estar com fome e precisar de alguma coisa para comer. Fim do segundo ato. Voltou para casa e comeu. Fim do terceiro ato. Uma história completa, com 3 atos, um conflito, baseado numa coisa que nós podemos contar no dia a dia. Essa é a estrutura de 3 atos. Por que surgiram outras estruturas em cima disso? Porque essa estrutura é simples. Acontece muita coisa numa história grande, num romance, numa novela, entre o primeiro ato e o segundo ato, entre a apresentação do conflito e a resolução do conflito, entre o conflito resolvido e o final da história. Tem muita coisa para ser contada nesse meio. E basear somente nesses 3 atos, pode fazer sentido, mas também pode não ser tão útil, pode não ser tão eficaz. E aí surgiu a estrutura de 5 atos, que é uma evolução e um aumento do que é essa estrutura de 3 atos. Nessa nós temos estado inicial, que é aquele mesmo, ação e ascensão, clímax, ação em queda e desfecho. Como que isso funciona? No estado inicial você apresenta o seu mundo comum, novamente. Lembrando que essa estrutura funciona dentro de outras estruturas. Por exemplo, a jornada do herói pode funcionar aqui dentro e uma junto com a outra. Continuando. Você apresenta o estado inicial, o seu mundo comum. E, no final, você apresenta o conflito, que é um ponto de virada. Depois desse conflito, você começa a aumentar esse conflito e a desenvolver esse conflito. As forças da oposição do herói aumentam, a tensão da história vai crescendo. Mesmo que não tenha um oponente físico, é bom lembrar isso, porque às vezes a gente fica fixado nisso de ter uma pessoa. Existem vários tipos de conflito. Pode ser um conflito contra si mesmo, pode ser um conflito contra o mundo. Um exemplo de conflito contra o mundo são histórias de desastres, histórias de terremoto, de tsunami. Um exemplo de conflito contra si mesmo é aquelas histórias que a pessoa está num dilema ou que ela tem algum problema pessoal que está dentro da sua cabeça para resolver. Tá bom. Depois nós temos o clímax, que é onde as coisas chegam ao extremo e o conflito é resolvido. Isso lá no meio da história. Depois nós temos a ação em queda,
que é quando as coisas vão se encaixando e se resolvendo depois do grande momento de conflito. E depois nós temos o desfecho, que é como as coisas ficaram no final, como todo mundo voltou para casa, o que eles foram fazer, como tudo ficou, mesmo tendo dado certo ou dado ruim. Isso aí é usado em várias histórias. Nós temos exemplos na literatura clássica. Romeu e Julieta usa essa estrutura de 5 atos, até porque é pensado como uma peça, que é para o teatro. E essas histórias vieram do teatro para a literatura, essas estruturas. Tá bom. Mas esse aqui também tem um problema, essa estrutura, que é o seguinte. Você coloca a resolução do conflito no centro da história. Estado inicial, ação em ascensão, clímax, ação em queda e desfecho. Você coloca o clímax no centro da história. E toda essa parte final, a ação em queda e o desfecho, pode ficar arrastada. Porque as coisas já se resolveram e não tem mais um problema a ser resolvido. Então, se essa parte final se estender demais, as coisas ficam estranhas e ficam desnecessárias e a história não vai do meio para o fim. Tem livros que esses 2 últimos atos são bem pequenos e aí funciona bem. Mas, para resolver esses problemas, nós temos o método quinário. Quinário tem a ver com a palavra 5, reflete 5 atos do mesmo jeito. Nós temos o estado inicial, a complicação, a dinâmica, a resolução e o estado final. O estado inicial funciona do mesmo jeito. Você apresenta o seu mundo padrão e a complicação funciona do mesmo jeito que a ação e a ascensão. As coisas vão ficando mais tensas e vão se complicando. Mas é aqui, no terceiro ato, que as coisas mudam. Porque nós não temos o clímax, nós temos a dinâmica. É onde as forças se embatem, onde as coisas batem, onde as coisas chegam a um certo limite. Mas ainda não acontece o verdadeiro limite da história, que vai acontecer no desfecho. Quando uma força se sobrepõe à outra. Se for numa história de personagem contra personagem, um personagem se sobrepõe ao outro. Se for numa história de personagem contra o mundo se sobrepõe ao personagem, ou o personagem consegue se livrar dos problemas que o mundo está trazendo para ele. Se for personagem contra si mesmo, ou o problema do personagem se sobrepõe ao próprio personagem, ou o personagem supera o seu problema, nesse quarto ato. E do meio para o fim desse quarto ato, nós temos as coisas se encaixando e finalmente chegando ao quinto ato, onde mostra como as coisas ficaram no fim. O que realmente muda nessa estrutura quinária para aquela estrutura de 5 atos? É que as coisas aqui se estendem um pouco mais e ficam um pouco mais naturais. Porque quando você escreve uma história, as coisas não funcionam como paredes. Apesar de ter os pontos de virada, esses pontos de virada também não acontecem de uma vez. Não é uma fotografia, é uma narrativa. O ponto de virada é escrito. Então as coisas não acontecem tão rápido. E nesse método, você consegue ver as coisas evoluindo aos poucos. E você consegue ver que o clímax não é uma coisa que acontece aqui no meio. Aqui no meio começa o embate das forças, então nós temos o clímax só depois lá no meio do quarto ato. Por isso fica mais fácil se familiarizar com essa estrutura, seguir uma estrutura, que é essa estrutura aqui, e mesmo assim contar uma história de forma natural. Então você pega as vantagens de contar uma história de cabeça e não ter que seguir tanto uma estrutura tão rígida, e você pega as vantagens de ter uma estrutura que é conseguir fazer algo que engaje o leitor, que seja algo interessante. Por fim, eu vou dizer o seguinte: se a sua história não depende muito da estrutura narrativa, ou seja, se a sua história não é daquelas que as coisas vão para o futuro, vão para o passado e vão e vêm, ou que você realmente depende de como vai montar a sua história para contar o que você precisa, é um bom começo usar uma dessas 3 estruturas, preferencialmente para iniciante essa estrutura de 5 atos, que apesar de parecer um pouco complicado falando assim, é bem simples quando você coloca no papel, porque é algo natural, é a forma como nós contamos histórias. Isso aqui não foi inventado, isso aqui foi mais percebido, porque esse tipo de história existe desde a antiguidade, a gente foi notando como as coisas são feitas. Então, se você, como eu disse, não depende de como vai contar essa história, você só quer contar uma história,
Aconselho a tentar usar uma dessas estruturas para sua primeira vez contando um romance, mesmo que seja um romance curto. É uma ideia legal, é uma ideia útil para escritores iniciantes. Esse vídeo ficou curto, ele ficou com uns 12 minutos, então em 12 minutos você provavelmente conseguiu pegar uma ideia para sair daqui e já jogar essa que está na sua cabeça no papel. Eu aconselho você a continuar pesquisando a respeito. Se você curtiu o conteúdo, curte o canal, compartilha, comenta se você concordou ou discordou de alguma coisa que eu disse. Muito obrigado.